Gente, prazer estar aqui nessa quinta Flit, que começa a ser internacional e no próximo ano fica internacionalíssima, mas para ser internacional é preciso ser também Minas Gerais, é preciso ser Brasil, é preciso ser Pernambuco, né? E é uma honra estar com esse grande, maravilhoso, fantástico artista, ator, performer, palavra péssima, né? Antologista e especialista em generalidades mundiais e extramundiais, o grande Marcelino Freire. Uma salva de aplausos, salva de palmas. E eu estou muito feliz de estar aqui. A gente se encontrou. Vamos contar essa história que a gente se encontrou? Você conta a sua versão, eu conto a minha. Não, conta a tua primeiro, mas eu sei que eu estava morrendo de fome, aí estava procurando lugar para comer, vejo o Roger comendo um bife. Eu digo, é lá mesmo. E a gente estava em Bogotá. Eu estava vindo de Barranquilha, porque dei uma volta ali em Barranquilha. Sempre que eu vou para a Colômbia, eu vou para Barranquilha, que é a terra da Shakira, né? E aí eu encontro com a nossa Shakira Tupiniquim, maravilhoso, plural, né? E eu conheço Marcelino, gente, há muito, muito, muito tempo. Sou fã já há muito tempo. Tive a felicidade de conhecê-lo como amigo, com uma turma maravilhosa, que é Rufato junto, né? Nelson de Oliveira, maravilhoso. André Del Fuego. Quantos nomes tem Nelson de Oliveira, né? São vários. Você chama um e vem 7 espíritos, né? Verdade, Vem uma voz. E uma coisa maravilhosa dessa geração incrível, criativa, Mirizola também, tá certo? Marcelo Mirizola. É que eles chegaram chegando, e alguns deles, me corrija se eu estiver errado, eles são os curadores dos outros. O Marcelino é um grande antologista, além de tudo. Eles tiveram uma revista importantíssima, que é a PSSP, eu colecionava, né? Aquele, quem tem, quem não tem, o que faz? Tem, é verdade, é raríssimo. Quem não tem, rouba, né? E eu acho incrível, porque naquele momento tem toda uma mudança no mercado editorial no Brasil. Surgem editoras, na época a Companhia das Letras estava surgindo, né? E as editoras apostavam muito pouco em autores novos, em autoras novas. E vocês chegaram mudando a cena. Não é um movimento só de São Paulo, é um movimento de Brasil. Pode falar sobre isso? Eu concordo plenamente. No Rio de Janeiro estavam surgindo Cecília Janete, surgindo Marcelo Moutinho, Rafael Vidal, muita gente, né, surgindo ali. E em São Paulo era aquela turma que não era contemplada assim não era publicado pelas grandes editoras. As pequenas editoras começaram a publicar a gente. Então, depois é que a gente foi para as grandes editoras. É como se a gente tivesse feito um test drive nas editoras pequenas que não têm dinheiro para fazer investimento, eram as editoras que acreditavam desses escritores que estavam chegando. Então, era toda uma turma que hoje a gente ouve e celebra, André Del Fuego, Nelson de Oliveira, muita gente, Ivana Arruda Leite. E, do outro lado, também, quando eu digo do outro lado, também tinha uma movimentação na periferia de São Paulo. Essa movimentação é ali, Barro de Pinheiros, Vila Madalena, centro de São Paulo. Do outro lado estava o Ferrez, né, agitando a cena literária na periferia com os cadernos marginais, né, com a literatura marginal, que saía... Era uma revista que saía publicada na Caros Amigos. É o surgimento da revista Cult, muita coisa acontecendo ali, né? Aí eles na época, quando a gente chegou, eles diziam que, mas é marketing, esses autores e autoras estão chegando aí, mas é marketing. Eu digo, sim, vocês têm os seus assessores de imprensa para fazer. As grandes editoras tinham condições de pagar um assessor de imprensa para fazer a propaganda dos autores que eles acreditavam. E a gente estava ali.
fazendo essa movimentação nas pequenas editoras, né? Tem que lembrar do Paulo Lins antes com Cidade de Deus, que é um acontecimento, depois vem Capão Pecado, do Ferrez, e aí vem toda essa geração. Tem que lembrar do Mano Brown também, da importância do Mano Brown na música, mas também reverberando ali na cena da poesia, né? Na cena depois dos saraus, dos slams. É uma cena linda, né? E eu acho que cada vez mais essa literatura foi sendo feita de forma muito aguerrida, né? Muitas autorias aparecendo e até hoje isso tem melhorado muito, né? Com o surgimento de editoras também, com a facilidade de você publicar livros, né? Qual a importância da música, você acha? Tem uma importância da música nesse movimento ou é um movimento que a música e a literatura no Brasil elas são muito ligadas, né? Sim. Hoje a gente estava aqui agora há pouco, né? O Ramon falando do Cazuza, da importância do Cazuza e defendendo a poesia e o poeta Cazuza, não é? Eu falei agora há pouco do Mano Brown, da importância do Mano Brown para a cena dos saraus, para a cena dos slams, né? Para toda essa cena da literatura e da poesia na periferia. Mas eu posso dizer que uma das pessoas que mais me influenciaram, além dos escritores, que as pessoas acham que escritor só tem influência de escritor, não é? E eu posso citar que o Belchior mudou minha vida. O Belchior mudou minha vida. O Belchior, com as canções dele, Raul Seixas mudou minha vida, não é? Caetano Veloso mudou minha vida. Jacques do Pandeiro mudou minha vida. Luiz Gonzaga. Sim, não há dúvida. Você ainda estava em... Você foi para a Bahia, né? Eu nasci em Pernambuco, fui para a Bahia. Que é o nome mais bonito de cidade que tem no Brasil, é Sertânia. Sertânia. É bonito, né? Sertânia. Vocês conhecem Sertânia? Existe. Descreva Sertânia para a gente. Sertânia é uma cidade, agora há pouco, toda vez que Sertânia é notícia no jornal, quando tem uma grande seca em Pernambuco, fotografam Sertânia, porque é o lugar, de fato, de muita seca. Minha mãe queria sair de lá. Minha mãe teve 14 gestações. 9 filhos vingaram. Eu sou o caçula desses 9 filhos. Ela saiu de Sertânia exatamente, que era muita dificuldade para pegar água, muita dificuldade para estudar. Aí ela queria que pelo menos os mais novos estudassem. E nós fomos para Paulo Afonso, na Bahia. Então, minha lembrança não é nem de seca, é da água, né? Porque Paulo Afonso tem a cachoeira de Paulo Afonso. Então, eu lembro de muita água e tinha muito medo daquela cachoeira. Eu cheguei com 3 anos de idade em Paulo Afonso e depois a família toda foi para o Recife. Então, eu sou dessa família sertaneja, né? E há pouco, uns anos atrás, teve a reposição do Rio São Francisco, né? E aí a realidade hoje de Sertânia é um canal, tem água lá. Inclusive, eu já passei por Sertânia e tinha umas senhoras muito velhinhas sentadas como se estivessem sentadas na beira de uma praia ali. E imagine, eu estou agora com 57 anos, com cara de 77. A pandemia deu 20 anos a mais para todo mundo aqui. Eu estou com 57, com cara de 77. Mas se minha mãe não tivesse saído de Sertânia, quantos anos nós estaríamos esperando por água? Pensa só. Dos 57, acho que é a transposição do... Eu falei reposição, é transposição. Mas reposição ficou interessante. Ficou também, repondo o que roubou, né? Porque já foi mar também. Já foi mar, o sertão já foi mar. A transposição do Rio São Francisco era muito tempo esperando água, né? Mas a minha mãe tinha essa história. Meu filho, olha, a gente tem que ir embora daqui. Meu pai queria ficar lá em Sertânia. Eu nasci de 7 meses. Minha mãe achava que eu não ia vingar porque ela perdeu outros filhos, perdeu 5. Quando eu nasci de 7 meses, ela disse, esse menino não vai vingar. Eu acho que eu nasci de 7 meses para poder estudar mais. Porque era minha mãe dizer assim, meu filho, estude, meu filho, estude, meu filho, estude, meu filho, estude. Eu já, 7 meses, já nasci dizendo quando é o Enem, né? Porque é negócio, né? Menino, estude, minha mãe, estude. Eu já saí de lá afobado para estudar. E minha mãe dizia uma frase, que é, meu filho, estude para ser gente. E ser gente não é ser poeta. Eu acho que uma mãe, quando diz, meu filho, estude para ser gente, é para ser advogado, engenheiro, médico. Eu nunca vi uma mãe dizer assim, meu filho, quando você crescer, eu quero que você seja poeta. Eu quis ser poeta.
Aí, para que serve a poesia? Para que serve um poeta? Um médico, você sabe para que serve. Salvar a vida, engenheiro, construir ponte, edifício. E a poesia, para que serve? Olha, veja bem, a gente não sabe para que serve a poesia, mas quando eu li a primeira poesia que eu li na minha vida, já com essa insistência da minha mãe, é o Bicho. O Bicho, uma poesia, 2 poesias modificaram a minha vida. O Bicho, do Manuel Bandeira, eu devia ter 9 anos de idade. Essa história, minha mãe, estude para ser gente, eu já estava lendo coisas e li uma poesia que vocês conhecem, alunos, alunas. A poesia diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Este bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Este bicho, meu Deus, era um homem. Eu estava lendo aquela poesia, veja bem, com 9 anos de idade, um bicho catando comida entre os detritos, eu não sabia o que era detrito, mas coisa boa não era, catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava, engolia com voracidade. Aí o poeta diz, não era um cão. Eu digo, não era, eu, menino, né, achando que era o bicho para mim é cão, não era cão. Então um gato, não era um gato. E o poeta vai fazendo isso. Cão, gato, rato, ele vai fazendo aí uma escala, né? Esse bicho, meu Deus, era um homem, menos do que um rato catando comida no lixo. Então, eu precisei do poeta para dizer deste homem que estava catando comida no lixo na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Eu estava vendo, mas não estava enxergando, né? Então, eu quis imediatamente outras poesias daquele poeta que disse algo que eu não estava enxergando. Eu entendi que ele tem mais coisas para dizer para mim. Aí, professora, quem é professor e professora aqui? Profissão mais importante. Aplauso para os professores, mestres e mestres. Mais barulho para os nossos professores. O bom da gente aplaudir assim, que o pessoal pensa que é a igreja e entra, entendeu? Isso é uma técnica, uma tática, chamar público. É verdade, a gente tem que aprender com eles, Então, que eles são bons disso, né? Claro. Não são bons de conteúdo, mas de atrair gente é uma Não, maravilha. então, faz aquele barulho e você chega, né? Qual é o meu pecado, né? Mas eu estava falando o quê mesmo? Até poesia, como ela surgiu para você. Eu quero aproveitar que teve isso e você falar assim, porque você sempre foi uma pessoa do teatro também. Sim. O teatro, ele tem uma relação com a literatura? Não há dúvida. Eu quis, no mesmo momento que eu fui descobrir Manuel Bandeira, eu descobri o teatro. Eu não sei, eu vi algum ator, eu não sei quem era, dizendo que fazia teatro. Eu digo que eu quero fazer isso. Primeiro, porque eu queria fugir da aula de educação física. Nossa, nós, né? Nós. Porque, veja bem, morando no Recife, um calor danado, aí colocavam a gente para correr na quadra, num sol, correr para lugar nenhum. Eu não sabia por que se corria tanto. Por que se fazia tanta flexão? Eu não sabia. E o meu professor de educação física era tão gente boa, eu até me sinto mal de estar falando isso. Mas realmente, não, né, tem gente que vai mais nessa. Não, né? eu tenho uma preguiça de viver até hoje. Então, era muita saúde, para mim, uma saúde sem fim. E aí eu fui fazer teatro. Porque eu fazendo teatro, eu escapava de algumas aulas da educação física. O teatro é o exercício da alma, né? Eu ia exercitar a alma. Por quê? Porque o teatro nos ensina tanta coisa, nos ensina a cumplicidade, a generosidade. Eu acho o ator, a profissão, o ofício. Se eu não fosse escritor, eu seria ator. Descobri que tinha muito pudor para ser. Você é ator, Marcelino? Tinha muito pudor para ser ator. Tinha muito pudor. Eu comecei fazendo teatro dos 9 até os 19, aí, em algum momento, eu digo, eu tenho muito pudor para ser ator. Não farei um personagem, o diretor vai dizer para eu fazer dessa maneira, eu não vou conseguir fazer, eu tenho vergonha. Mas, como escritor, não tenho um pudor absolutamente nenhum. Então, aí descobri que era como escritor que eu queria atuar. Porque eu acho que o ator ele tem uma entrega muito generosa. Vê bem, um ator e uma atriz, eles ensaiam, eles defendem aquele personagem no corpo, no gesto, muito ensaio, para se apresentar e nunca ver ao que está fazendo. Ele nunca assiste ao que está fazendo.
Só se for gravado, mas não é a mesma coisa. É uma energia entregue ali imediatamente. Quando eu escrevo, eu penso em teatro. E quando eu escrevo, eu quero que essa entrega minha, como escritor, seja uma entrega generosa. Eu digo que a escrita é solitária para uma entrega solidária, né? É uma entrega. E eu gosto muito dessa palavra que se comunica, do ator, quando defende essa palavra. Todos os meus textos eu leio em voz alta, que é para saber como é que está a embocadura. Eu penso em teatro quando eu estou escrevendo. Estou escrevendo e estou descobrindo. Vejo que o personagem vai se levantando, eu digo, é isso que eu quero. Eu sempre escrevo pensando em teatro. Mas você tem uma coisa do Marcelino que me deixa perplexo. Quando eu vi o Angu de Sangue, que, aliás, é um livro espetacular, todos, né? Mas o Nossos Ossos... Vocês repararam que Angu de Sangue, ele tirou o A, ele tirou o S e o E e ficou Angu. Como é que foi isso? Porque você está falando da personagem, da relação, mas e essa visualidade da letra? Que eu vejo que você é um escritor que você entende que a letra é uma imagem. Isso não há dúvida. Nem todos fazem isso, né? Pensam muito no conceito, mas não amam as letras. As letras, não estou falando das letras, a literatura. A poesia nunca está no mesmo lugar em que a deixamos. Ela está sempre circulando. Eu acho que isso aí tem a ver com o processo migratório da minha família. Eu achava que eu ia ficar em Sertânia, foi para Paulo Afonso. Quando eu fiz meus amigos em Paulo Afonso, a família toda foi para o Recife. Quando eu achava que ia morrer no Recife tomando suco de maracujá, fui morar em São Paulo, moro em São Paulo há 33 anos. Então, as minhas palavras nunca estão no mesmo lugar que você acha que elas estejam. Então, Angu de Sangue, se você pegar a letra S e a letra E do sangue, você tem a palavra angu dentro do próprio sangue, né? Nossos Ossos também. Nossos Ossos também. E mesmo quando, veja bem, tem uns avessos que eu faço nos meus textos, que também um dos primeiros textos que eu escrevi, eu devia ter 18 anos, escrevi já com essa pegada teatral e essa fala. É uma mulher, esse conto que abre o livro Angu de Sangue, se chama Muribeca, e Muribeca é um bairro do Recife onde havia o lixão da cidade. Então, eu gosto muito, eu queria falar do lixão, mas de uma outra perspectiva. Que avesso eu poderia fazer para falar desse lixão, que eu conheci o bairro da Muribeca, amigo que morava lá no bairro da Muribeca. Então, eu queria falar sobre aquilo, eu vou para o avesso, para o não lugar. O Muribeca, eu não vou saber todo decorado, mas só para exemplificar para vocês. O Muribeca é uma mulher que pode ser o nome do lugar, mas pode ser o nome da mulher que está falando no conto. Ela diz assim, lixo serve para tudo. A gente encontra a mobília da casa, cadeira para pôr uns pregos e ajeitar, sentar, lixo para poder ter sofá, costurado, cama, colchão, até televisão. É a vida da gente, da gente o lixão. E por que agora querem tirar ele da gente? Aí você diz, o que essa mulher está falando? Palmas, espera aí. Palmas, que isso foi lindo demais. É ator, sim, não tem jeito. Mais barulho, lembra da igreja. Que coisa maravilhosa! E você dizendo é maravilhoso. Então eu queria saber, qual é a tua relação? Porque o Ziraldo, uma vez eu vi o Ziraldo falando, tudo que o Ziraldo falava eu prestava muita atenção, né? E ele falou que o lance dele com o desenho, eu quero fazer ilustração porque a minha relação é com a história, é com a narrativa, não quero ser artista plástico. Artista plástico também é narrativo, quando não quer ser pior ainda, né? Mas aí eu pensei assim, engraçado, a minha relação é com a personagem, é um total amor pela personagem. Essa também do ator e da atriz. Você ama as personagens? Me parece que sim. Amar a personagem é também querer que ela se dê mal. Não está nem aí para isso. Sentir compaixão pela pessoa. Você sente compaixão, você não está nem aí. Como é que a personagem surge? É no escuro? Como é que é isso? Eu gosto de escutar. Tem que lembrar que eu sou sertanejo da oralidade, né? Minha mãe era uma mulher que, para fora, minha mãe dava vexame. Minha mãe dava vexames líricos. Eu escrevo compactuando com a minha mãe. Eu escrevo para ouvir minha mãe ainda falar. Porque fotografia da minha mãe eu vejo, mas a voz eu não escuto mais. Eu escrevo para ouvir a minha mãe ainda falar. É claro. Coisa mais... Eu falo com ela toda noite. Sonho muito com ela.
É que eu peço para ela voltar na noite seguinte, por isso que eu sonho com ela. Ela já faleceu no ano de 2010. Minha mãe deixava a gente dormindo debaixo de mosquiteiro, muita muriçoca. Ela deixava a gente dormindo, pequenininho, dramática, porque nordestino e nordeste é aquela luz dramática, né? É tudo muito tragicômico, né? Ela me deixava debaixo do mosquiteiro e dizia: amanhã não amanheço viva. Veja bem, amanhã não amanheço viva é poesia. É a literação, né? Você começaria um romance inteiro, amanhã não amanheço viva. Ela não sabia que eu saía debaixo do meu mosquiteiro e ia ver se ela estava respirando no mosquiteiro dela. Eu via a barriga dela subindo e descendo, eu digo, ela está viva. Quando ela acordava, naturalmente viva, que se acordasse morta eu saía correndo. Ela acordava e dizia assim, mesmo, porque também tem um gestual do corpo. O corpo também nordestino, a coisa. Minha mãe acordava como se dissesse, estou aqui, estou viva. Aí olhava para a gente com uma cara de decepção, né? Porque ela disse que ia morrer e não morreu. Aí ela dizia outra frase. Acordei com a dor. Aí minha tia olhava para ela com inveja da dor, porque dinheiro não tinha, mas dor tinha. Minha tia olhava para ela e dizia, eu também. Aí saíam as duas disputando quem é que doía mais. É muita dor. Eu escrevo compactuando com essa ladainha, e quando eu falei para você, você falou da poesia visual, o que eu estava dizendo é que essa fala também, meio deslocada, em registros vocais muito variados, isso faz a minha escrita, porque é uma palavra que não está aqui nem aqui, ela está ondulando. Eu digo que uma história ondula, não vai para frente nem para trás, fica ondulando. E essa fala nordestina é muito isso, né? Amanhã não amanheço viva, acordei com a dor. É daí que eu colho todos esses meus personagens. Tem um outro personagem meu, que é bastante conhecido, que é um texto chamado Da Paz, que você vê que é o lixão, né? A mulher defendendo o lixão, porque o que é que ela vai fazer? O que é que ela vai fazer com as crianças, com as caixas e com as garrafas? E a Da Paz é a mulher também, é um nome de uma mulher, isso muito, repito, colhido na fala da minha mãe. E a Da Paz, eu vou dizer um trechinho, diz assim, começa o texto ela dizendo, eu não sou da paz. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não venha pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, dava ver ou não vou fazer essa cara chapada, eu não vou rezar, eu é que não vou tomar a praça nessa multidão. A paz não resolve nada, a paz marcha. Para onde marcha? A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara, sabe a madame? A paz não mora no meu tanque, a paz é muito branca, a paz é pálida, a paz precisa de sangue. E eu fico escrevendo isso... Peraí, palmas. Tem que dar o tempo do aplauso. Mais alto que é para acharem que é curto. Mas, olha, o avesso da paz, mas aí, o que é que está acontecendo com esse conto? Tem um momento do conto em que ela revela. Ela diz assim, eu vou fazer mais o quê, hein? Essa mesma personagem. Eu vou fazer mais o quê? Quem vai ressuscitar o meu filho, o Joaquim? Quem vai ressuscitar o meu filho, o Joaquim? Eu é que não vou pegar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida. Machar eu não vou, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que vejo a foto do menino, dá um nó, uma dor, um cisco no peito sem fim, dor. Eu não julgo meus personagens. Algo está sendo falado ali, eu tenho que ouvir até o fim. E esse pacto, compactuar com essa fala,
é ouvir onde a voz da minha mãe tremia, onde a voz da minha mãe doía. Era muita dor, não falei de dor agora? Minha mãe, quando estava desesperada, você não imagine o barulho que ela fazia. Eu digo, eita, a véia está sem dinheiro, a véia está preocupada, de tanto barulho que você fazia. Eu tenho uma espécie de trauma sonoro comigo. Não posso ver ninguém gemendo. E continua se gemendo demais nesse país e no mundo, né? Nossa. Marcelino, e a gente fica até meio tonto de tão maravilhoso. E São Paulo? Aí chega em São Paulo, mas você chega em São Paulo, mas ali em São Paulo se instala Sertânia, Paulo Afonso, Pernambuco e Marcelino, com todas as personagens. A Eva Funari fala uma coisa que eu amo, que ela fala que ela toma o café da manhã, aí ela chega na sala e ela vai receber todas as personagens que estão em fila para entrar nas histórias dela. Acontece mais ou menos isso lá? Eu não acendo incenso, que é para não espantar ninguém. Todo mundo tem que entrar. Eu nunca tenho uma história para contar, não. É uma frase que eu ouço. Uma frase que eu ouço na rua. Alguma coisa que falam. Agora, essa semana, eu não escrevi nada ainda sobre isso. Mas agora, semana passada, eu estava na fila de uma padaria, estava lotada a padaria. Tinha uma única menina atendendo aquela fila. Aí, e eu esperando, todo mundo aguardando. Ela dizia assim, caixa livre. Não tem essa frase? Eu digo, é um texto, não sei qual, mas caixa livre é o título de algo. E que liberdade é essa? Caixa livre de quem? Entende? Eu tenho uma coisa, quantas vezes eu vi caixa livre? Outra vez eu estava na praia de Boa Viagem, pedi uma Coca-Cola, chegou a lata na minha mão, quando eu fui abrir, chegou um menino. Você podia me dar a lata? Eu tinha acabado de abrir. Eu disse, eu acabei de abrir. Ele falou, eu espero. Pense só. Coca, Estados Unidos, branquelo, bebendo e um menino aguardando, porque queria aquela lata para catar, porque estava catando outras latas. Eu disse, não, então faz o seguinte, vamos tomar também, pedir um... O que é que você quer, um refrigerante ou coisa? Pedir um... Ficamos ali conversando um pouco, ele levou as latas. Mas como que eu posso ficar depois disso? Eu vou para a escrita, para tentar entender, né? Eu espero, né? Eu já tinha escrito um conto que é uma frase, volte amanhã, não é? E tem um conto meu que o personagem diz, amanhã eu não volto. Não, mas eu não tenho, não, eu espero aqui. Aguarda. E não sai enquanto não tiver alguma solução daquilo. Então, tem coisas que batem numa espécie, volta a dizer, de trauma sonoro, ou um mecanismo ali, que eu não copio. Eu acho que eu guardo essas coisas no esquecimento. Porque, se eu lembrar, é porque está doendo ainda. Então, eu guardo naquele lugar o da paz, e vários outros textos que aparecem. Então, você falou de eu ir para São Paulo, eu cheguei em São Paulo em 1991, e toda vez que os meus textos eram conhecidos pelos parceiros e parceiras de literatura, eles diziam, mas é poesia isso que você faz. Eu digo, sim, é poesia, não há dúvida. Eu não acredito em nada que não tenha poesia. Aliás, acho que a gente precisa cada vez mais de poesia. O mundo está ficando estúpido, né? O mundo está ficando sem sensibilidade. O mundo está precisando de mais poesia ainda. Nesse livro novo meu, eu digo que a próxima revolução também será poética. É o Escalavra. Escalavra. Está sendo lançado aqui. Tem ali embaixo. Eu nunca vi tanto livro num lugar, porque eu só tenho um lá em casa, porque o meu livro ainda não chegou, mas aqui já chegou. Então, lançamento nacional em Tiradentes. Comprem lá, porque vai ter autógrafo depois. É novíssimo isso aqui. Fale de Escalavra, qual é a conexão de Escalavra com o Tiwanaku? Eu estou interessado em saber disso. O livro é lindíssimo, são poemas, você vai ler pelo menos um... Não, é um romance, eu digo que é um romance... Mas ele tem uma estrutura... não estou doido, né? É poesia. É poesia.
Existe prosa poética ou isso é uma invenção? Eu acho que toda prosa é poética. Às vezes assim, acontece da pessoa falar assim, nossa, você escreve... Às vezes as pessoas que às vezes nem lê tanto, assim, eu digo, não é tão familiarizada com a literatura, mas é capaz de dizer, você escreve uma prosa poética, estão dizendo o quê? Você escreve umas coisas malucas que eu não entendo, não vem perguntar para a gente. Né? Jogam para a poesia. Certo, né? Pelo sim, pelo não, você faz a prosa poética, né? Você faz uma prosa poética, né? Ou seja, não me pergunte nada que eu não vou saber responder. Então vamos à escalavra, fala aí. Escalavra é do verbo escalavrar, né? Ah, não, lê esses... Eu amei esses verbos na frente, todos esses verbos. Você poderia ler para a gente? Leio. O escalavra. Escalavrar, esfolar, limar, arranhar, roçar, arear, polir, lixar, deixar em carne viva, roer, moer, puir. Escalavra é esse verbo quando você fica com a... Isso é lindo. É bonito, é. Esse livro é a história de um pai e de um filho e de um silêncio profundo entre eles. E que, de alguma forma, é a história do meu pai. Meu pai era uma pessoa, se minha mãe era uma pessoa muito para fora, meu pai era muito para dentro. Então, é muito aqui o silêncio do meu pai que constrói esse livro, como a fala da minha mãe construiu os outros, embora a minha mãe esteja aqui presente também. Mas é a história de um pai e de um filho que fazem tudo numa cidade, num lugar afastado, tudo que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer, só trabalha, cava aquele buraco para lugar nenhum, carrega aquilo lá para aqui, para lá, para aqui, para lá. Então, são dois sem a mãe morreu, né? A mãe do menino, e são dois, o pai analfabeto, o filho também analfabeto, e eles, nesse lugar, sendo construídas torres eólicas, que eu chamo de torres diabólicas, né? Eólicas, diabólicas, porque está tomando conta do Nordeste sem nenhuma legislação, né? Sendo construída sem o distanciamento necessário das casas, ali muito humildes e muito pobres, as pessoas não estão conseguindo dormir, é gavião morrendo, é morcego morrendo, é passarinho desorientado, com aquelas torres barulhentas levantando poeira para tudo que é lado. Eu falo um pouco dessas torres aqui. Eles vivem nesse lugar ermo, que eu sei que é um sertão de um lugar. Eu vou ler um trechinho, pode? Deve. Que aí explica um pouco... Mas não esquece de Tiwanaku, tá? Ah, se você perguntou de Tiwanaku, por quê? Explica Tiwanaku, que é... Tiwanaku é um monumento megalítico. Eu chamo esse livro de romance megalítico. Mega é grande, lito é pedra, né? Pedras grandes. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, pirâmide. Pirâmide é um monumento megalítico. Não há cimento ali, é uma pedra que vai se juntando com a outra, escalavrando a outra, e você vai formando aquele monumento, que até hoje é um mistério como é que se construíam aquelas pirâmides, como é que se construíram civilizações incas, maias, e Tiwanaku é uma dessas civilizações ali da Bolívia, em que tem construções com pedras gigantescas. E eu queria que esse meu livro fosse esse romance feito de uma palavra enganchando-se com a outra. O pai e o filho, de alguma forma, friccionam-se um com o outro, né? Eu digo assim, naquele silêncio, naquela solidão, sem nenhuma palavra, aquilo ali se escalavrando um no outro. E o meu texto também teria que ser essa construção megalítica. Só que eu encontrei essa foto, que acho que dá para vocês verem, é de uma artista mineira, Cíntia Marcelli. É uma artista muito conhecida, muito internacionalmente, nacionalmente, e eu pedi permissão para utilizar essa imagem, que você vê que é um menino com tijolos, você não sabe o que é menino, o que é tijolo, parece que ele está também carregando livros. E eu digo que os livros também são monumentos megalíticos, né? Verdade. Um enganchado no outro, formando monumentos. Então, Tiwanaku é um desses monumentos que eu cito. Eu vou ler um trechinho. Quantos minutos ela disse que tem? 10 minutos, mas... 10 minutos. Eu leio um trecho e já prepara a pergunta, né? Aí a gente já vai chamando aqui na pergunta, porque o pessoal quer perguntar, né? Quem quer perguntar aí?
Ah, todo mundo, mas lê primeiro, vai lá. Vou ler. Deixa eu encontrar aqui a parte que eu quero ler. Sim, esse menino, ele encontra uma biblioteca e ele fica encantado pelos livros, porque ele acha que os livros são rochas. Daí a questão dos livros serem megalíticos também. Aqui. Faz o pai e faz o filho o que ninguém quer fazer, não para por aí o serviço. De montar tijolo nas paredes da fossa quando quebra, a engrenagem do fluxo dos estercos, levar o adubo nas costas erguido para alimentar os bichos da terra de muita bosta, os chorumes do lixo que descem pelos cotovelos, restaurar covas caseiras para o sossego dos mortos. É verdade que, mesmo depois de enterrados, crescem nos corpos defuntos unhas e cabelos? Faz o pai e faz o filho o rejunte de pisos nunca vistos, por eles lustrosos de tão vermelhos? Quando se tem dinheiro, o proprietário quer assentar com banha de cera a sala de visita, dar brilho na beirada das telhas. Para quem mexe com palhas, folhas de cipós de parcas bananeiras, não é mistério subir no topo das cumieiras, sem medo de morcegos que dormem de cabeça revirada e cagam tanta sujeira. Dinheiro pago em centavos, moedas poucas para tantos remendos nos quintais alheios. Por mais que ali nos quilômetros da cidadela não haja ricos quintais, enxovais, estâncias minerais, sempre tem alguém que tem mais grau de condições, agricultores de serragem, mirrados fazendeiros, cabeças de algum gado no pasto irrigado, com caminhões particulares de água, sem contar os maquinários que têm chegado para roubar a ventania. E há ainda as caixas do professor. Tem um professor na história. E ainda as caixas do professor. É preciso saber do que se trata o tanto de caixa. O pai não gosta nadinha do professor e não gosta de livros, nunca gostou. O tanto de livro que muito pesa, espera por eles. Amontoados compêndios, dicionários, volumes ilustrados, romances em cordel. Será mais de 1 tonelada de papel no lombo do filho analfabeto e no lombo do pai carregador. Marcelino Freire, é isso. Pessoal, perguntas. Vamos lá, vamos lá. Não, você ia oferecer. Opa. Boa tarde, Marcelino. Boa tarde, amada. Tudo bem? Marli. Isso. Eu te conhecia através dos meus amigos, né, em saraus. A paz é brilhantemente declamada por um meu amigo Laudecir, sabe? Agora, eu sempre te li, mas eu nunca tinha te visto em carne e ossos, né? Então, eu quero só dizer, é um testemunho, tá? Da sua interferência na minha vida. Porque em 2022, numa aula de breviário de criação literária, você ensinou a inaugurar meu olhar, não é? Aí, quando eu pensei em mudar de cidade, eu percebi que não conhecia nem o quarteirão da minha rua. Então, eu moro ainda na mesma casa. Você falou também que o maior distribuidor de livro é o sovaco. E você conhece a Bianca Romaneda? Sim, Conhece? Ela está por aqui, não está? Ela está aqui agora? Conheço. Não sei aqui agora, mas ela está na programação. Ah, então, porque se vocês não se conhecessem, eu iria começar a acreditar em transmissão de pensamento. Vou carregar, depois do autógrafo que você der, prometo carregar seu livro como quem carrega uma criança. Nossa, que bonito! Muito obrigado. Nossa.
Que maravilha, hein? Comentando a sua fala, eu digo que escrever é inaugurar um olhar para as coisas, né? A gente está o tempo inteiro inaugurando esse olhar por meio da escrita. Muito obrigado pelo depoimento. Ó, vou fazer uma pergunta para você que eu fiz para o João Cabral há 40 anos atrás. Menino, tu está com que idade? Eu estou muito nervoso. Eu tenho 100 anos. Meu nome é Gidux. Gidu faz 100 anos, então. Gidu faz 100 anos é um belo título do livro, hein? Então, quando que você sente que um poema está pronto? Quando ele me emociona. Ou então, quando... o que é que acontece? Quando eu estou escrevendo, eu tento escrever a partir de uma primeira frase, aí não vai, não acontece, aí eu vou ficando cansado, aí eu deixo para lá. Quando eu começo a escrever e vai havendo uma espécie de eletricidade no meu corpo, vai havendo uma espécie de eletricidade, eu vou reconhecendo que eu estou dando vexame, que esse texto está passando pela minha garganta e por mim, aí eu digo, agora está na hora de entregar para outra pessoa. É um pouco que aconteceu com esse Calavra isso. Quando eu descobri que esse texto que eu li, uma palavra vai enganchando com a outra, ela vai fazendo uma espécie desse monumento megalítico e esse ritmo, aí eu digo, agora está na hora de entregar para o leitor. Não estou dizendo que está extraordinário e maravilhoso, mas agora é hora de entregar. Eu acho que todo livro, toda música, todo cinema é uma entrega espiritual. Aí tem uma hora que você precisa fazer a entrega. E aí eu estou entregando o Escalavra agora, porque, de alguma forma, já bateu em mim. Estou entregando o mistério deste livro agora para vocês. Eu conheço você, hein? É o Joca, né? É o Jairo? Jairo. O Jairo, claro. Né? Aqui de... Você me levou São João aqui del Rei. São João del Rei. Eu escrevi um conto em São João del Rei. Eu ia até te lembrar disso, né? Que é uma alegria te ver mais uma vez, né? Todas as vezes foram maravilhosas, né? Você trouxe muita poesia, muita alegria para a gente te bebeu muito, riu bastante aqueles dias. Rimos né? bastante. E você tem uma dívida com São João del Rei, né? Eu queria até que você contasse disso, que você escreveu um conto lindíssimo, né? Está aqui baseado nesse na sua livro, está aqui vivência. nele. É porque é um conto muito longo, mas leiam. O que é que aconteceu em São João del Rei? Jairo me levou lá, a primeira vez que eu estive em São João del Rei, e vim para cá também. Era uma coisa que depois, durante uma manhã, a gente veio para cá, depois voltei para São João del Rei. O que é que aconteceu em São João del Rei? Eu fui lá, a convite do Jairo, chego lá em São João del Rei, estou lá naquela paisagem colonial, igual aqui, Tiradentes, vejo 2 homens empurrando um carrinho de bebê. Eles estavam vestidos como se fossem executivos da Paulista, de terno e gravata, e os 2 empurrando do mesmo lado o carrinho de bebê, estavam meio assim, discutindo alguma coisa assim. Aí eu disse, quem será esse bebê? Eu digo, de quem é esse bebê? Será que adotaram? Será que é um deles? Olha, eu fiquei nessa viagem com esse bebê, esse carrinho de bebê. Aí alguém estava perguntando, você que perguntou, como é que eu escrevo? Aí eu vou lá e digo, essa história que eu quero descobrir, eu não soube mais, eu só vi aquela imagem daqueles 2 empurrando o carrinho de bebê. Aí eu digo, eu vou escrever um conto que o bebê é quem vai narrar. O conto não rolou. Aí eu digo, eu vou fazer todo em diálogo, os 2 conversando, os 2 rapazes. Comecei, não deu certo. Eu digo, caramba, eu vou perder. Aí, sabe qual é a minha última técnica? Quando eu já não tenho mais o que testar, eu digo, pergunto para mim mesmo, o que é que você viu? 2 homens empurrando um carrinho de bebê. Então, diga logo isso. É a técnica do perca a ideia. Diga logo do que se trata. Eu vou ler só um trechinho de nada, porque cita São João del Rei. Espera aí. E eu tenho uma dívida de ir lá, não era? Devolver para a cidade. É só pegar um trem. Agora, o pior, não é o pior. Vê bem, cadê? Não, espera aí. Se chama União Civil. União Civil.
Cadê União Civil? União Civil, 83. Então, aí eu perdi a ideia de que maneira? Primeira frase. 2 homens empurram um carrinho de bebê. Juntos, em silêncio. Essa imagem eu vi, juro, na cidade mineira de São João del Rei. Os 2 estavam solenes, não sei se felizes, frios ao sol. Minha imaginação passeou com eles. Mente de escritor que veio para umas palestras falar sobre narrativas curtas, meu novo livro, a quem possa interessar. Blá, 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 blá. Comentei para a plateia, hoje eu vi um casal, na esperança de que alguém viesse dizer, são irmãos, filhos de seu Januário, ou você não sabe, é o primeiro caso no país de adoção homossexual, e ainda, oxalá, um estudante me trouxesse pronto o começo do próximo conto, instigante. E aí, é longo o conto, ele começa a ficar perturbado, porque essa história pertence, não a mim, ao escritor, que começa a lembrar de um rapaz do qual ele gostava quando ele era criança. E aí ele começa a lembrar da história desse rapaz e do reencontro que os 2 tiveram. Então, é como se aqueles 2 rapazes ali, de alguma forma, lembrassem esse relacionamento que não seguiu adiante. Mas é o conto mais longo que eu escrevi na minha vida. Eu acho que aquela imagem me pertencia. Aquela imagem que eu vi, se eu vi, é porque ela me pertence. Entende? É um sentimento perdido que a gente recupera. Então, por que eu peguei essa imagem? Porque ela me pertence em algum momento. Eu acho que escrever é organizar esses sentimentos perdidos, é recuperar esses sentimentos perdidos. E foi aqui em São João del Rei que esse conto foi escrito, ou que, de alguma forma, eu lembrei desses sentimentos que estão lá atrás. Boa tarde, eu sou a Renata Barcelos. A pergunta é, Antônio Cícero se foi há pouco tempo, mas o poeta fica, a sua escrita fica e atravessa os tempos. Para você, qual é o limite entre música e poesia? E se há limites? Não, eu acho que toda escrita, tanto é que eu fico nessa briga assim, nas minhas oficinas de literatura. Toda escrita é ritmo e silêncio. Descubra o teu ritmo. É o teu ritmo, é a tua pulsão. O escritor ele não escreve com pontuação, escreve com pulsação. Encontra a pulsação do teu texto. Isso é muito importante. Então, quando você começa a encontrar essa embocadura, essa pulsão, essa eletricidade, o seu texto começa a acontecer. Nas minhas oficinas, eu espanto muito o sistema literário, que quer o que a gente quer dizer. Em todos os escritores e escritoras dos quais vocês gostam, das quais vocês gostam, tem uma maneira de estar no mundo, uma maneira de ser conduzido ali aquele escritor, ou conduzida aquela escritora pelas palavras que ela tem para se expressar. Então, é muito importante. Música, para mim, não está distante de qualquer texto. Encontra a música do teu texto, o ruído do teu texto, a ladainha do teu texto. Eu tenho um comunicado... Com vocês, o pastor da nova igreja. Marcelino, me fizeram um sinal que, infelizmente, a gente precisa de 3 horas direto com o Marcelino, que ele falou uma coisa aqui que eu esqueci de mencionar. Você é um grande professor, né? Você conseguiu também... o pessoal também, quando se encontrava no PSSP, vocês falavam que tinha muita briga também, não tinha muita briga? Muita briga, muita. Então, aproveita daí, já escolhe um novo poema para ler e a gente terminar aplaudindo a nova religião que está surgindo aqui na frente. Vamos ver se a gente enche o nosso templo de literatura e arte. Mas eu digo que escrever é um exercício de fé.
Não há dúvida nenhuma, é um exercício de fé. Tem que ter, eu acho que a fé remove frases. Quando a tua frase não estiver muito boa, troque. Essa frase precisa estar instaurada em você. Eu vou terminar com um único texto que eu sei decorado, é rapidinho. Pode ser em pé? Eu vou fazer em pé. Por favor. Ricardo, e será que tem uma luz para ele, especial aí? Eita porra. Ali tem um foco, ó. Ali tem um foco, ali, ó. Cadê um foco? Aqui é a marca do foco aqui. Tem como acender essa aqui, Ricardo? Isso é histórico, viu? Ali o Roger foco, ó. Olha lá, olha a fita. Aí você vai, procura a luz, quando o olho brilhar, pronto. Dá para apagar o resto? É uma ilusão, hein? Dá para apagar o resto? Olha, tudo que você quer, além do Fica grande no foco, artista, fica no foco. grande artista que ele é, me dirigindo aqui, um aplauso para esse grande artista, esse grande brasileiro. Esse grande brasileiro. Obrigado, pessoal. Tá bom o foco? Tá ótimo. Eu vou tirar o óculos porque... Olha aqui, ó, lá da cabine eu ouvi alguma coisa. O que é, Ricardo? O que é? Sente o olho brilhar. Quando o olho brilhar, você está na luz. O olho está brilhando? Eu estou ceguinho. Aqui. É isso. A ideia é essa. É isso? É isso. Trabalhadores do Brasil. Enquanto zumbi trabalha cortando cana na zona da mata pernambucana, ô Lorunquê, vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta para cima. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança. Pega ladrão que não respeita quem ganha o pão, que o tição amassou. Honestamente, enquanto o Obatalá faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele trânsito infernal de trânsito, ou sonha com um novo amor para ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô, fazer sexo, seja lá com quem for. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa fossa de banheiro, sambongo, bungo na lama. Isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Em seu branco safado. Ninguém aqui é escravo de ninguém. Vamos aplaudir de pé, que merece, hein? Maravilhoso! Viva a Flit! Maravilhoso!